Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui é o Lenda em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos seguir a nossa agenda. E sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui minha tela. Esse é um canal de análise de ativos, onde vocês aqui encontram por diversos temas, mas o principal é de análise de ativos, onde nós temos uma carteira, onde nós estamos aportando mês a mês em uma empresa, construindo patrimônio através da bolsa de valores. E hoje a RD Saúde soltou resultados. Ontem, no dia 2 a gente não teve nada assim demais, mas eu sei que no dia 5 a gente tem outra empresa que é do nosso interesse, que é a Três Tentos. Não, tem mais duas, ó, Três Tentos e Fleury, dia 5. Então a gente vai aqui com a análise dessas duas empresas na quinta-feira, mas hoje nós vamos de RD Saúde, tá? Bom, RD Saúde aqui tá sem nota, então a gente pode atualizar a nossa nota aqui. A gente já abriu o site e já deu uma olhada no resultado desse trimestre, então vamos lá, sem delongas, pro documento, tá? Então, eu vou passar bem rápido, tá? Vou tentar ser bem breve, né? Vamos lá. Bom, eles não soltam a apresentação de resultados, eles soltam apenas o press release, então, o earnings release, né? Mas vamos aqui com os destaques. Então, eles tiveram 330 aberturas e 13 encerramentos apenas no ano. São 3.547 farmácias abertas. Receita líquida com 47 bilhões aqui, com mais 5,8 bilhões e 13,9%, comparando com 2024. Crescimento de 19,8%. Isso aqui eu não sei se é same store sales, mas 14,5%, né? Ah, Market share com ganho de participação, né? 19,5% de participação, com ganho em todas as regiões. Então isso aqui é boa notícia, né? RD Saúde continua ganhando market share dentro do do país, dentro da sua operação. No digital continua atuando muito forte, né? 59% de crescimento e participação no varejo de 29,3% no quarto trimestre. O EBITDA ajustado veio em 3,4 bilhões, foram mais 12,8 e em relação a 24 e margem de 7,1%. Foram 936 milhões de EBITDA no quarto trimestre, mais 38,2 e margem de 7,2. Lucro líquido ajustado de 1,3 bilhões no ano, são mais 4,3% em relação ao ano de 2024, com margem de 2,8%. Então essa margem ela é muito pequena mesmo. É uma margem que a gente costuma ver dentro de RD Saúde. E o quarto trimestre veio com margem de 2,8%, lucro líquido de 362 milhões. Ainda assim, a empresa, mesmo tendo uma operação de varejo, né, é uma empresa que consegue gerar fluxo de caixa livre positivo, 198 milhões, 756 milhões de consumo total, que se deve justamente às aberturas massivas, né? 330 aberturas de lojas requer aí um capex massivo da companhia. E uma novidade é que eles venderam o Forbil. Essa Forbil é, é uma operação de farmácia da RD e eles tiveram a venda aqui com margem com ROIC positivos. Então, vamos olhar um pouco para isso. Valor de mercado de 42,9 bilhões, total de ação de 1,7 trilhões de ações, né? Trilhões? Acho que é trilhões mesmo. Eu sou muito ruim com. Não, 752 milhões, 367 mil, 354. 1 bilhão de ações, né? 1 bilhão e 700. Então aqui a gente consegue ver um pouco dos KPIs principais que a gente já viu lá em cima, né? Então eu vou deixar para olhar isso daqui lá na frente, mas nós já vemos que teve crescimento basicamente em receita em relação ao quarto tri, né? Então veio uma receita absurda aqui no quarto tri de 25 em relação ao quarto tri de 24, né? Crescimento de 19%. Lucro bruto que também veio com crescimento. O EBITDA com um ajustado veio muito bom. Lucro líquido teve uma pequena queda, nós já vamos ver o porquê disso. E o lucro líquido
com uma pequena queda aqui em relação ao quarto tri, mas em 2025 com um leve avanço aqui, isso aqui também é bom. No ajustado veio também com um pouco de avanço. Bom, eles fizeram uma grande carta, tá? O material de RD Saúde, eu sempre elogiei esse material, porque é um material muito rico. Eles escrevem bastante o que que eles passaram, o que que eles estão planejando. É importante a leitura, sim, tá? Nós vamos nos atentar mais aos resultados, nós já estamos acostumados com RD Saúde, mas eh, o destaque positivo é de ganho de market share, né? Muito bom aqui, principalmente no quarto tri, né? Então, a galera aí estourou de vender no quarto trimestre. Crescimento da receita bruta de 19% no quarto trimestre. Foi muito bom. E a margem bruta que no primeiro trimestre aqui veio machucada, né? Então, a gente já viu, a gente analisou o primeiro trimestre. A gente sabe que foi um outlier assim para a empresa. Depois ela voltou ao normal com seus resultados. Tanto que os caras bateram na cotação e depois voltaram, né? A cotação tá mais ou menos no mesmo preço. E aí eles fazem até uma perspectiva aqui de para 2026, né? Então, eles falam que vão focar bastante no seu cliente, que vão fazer jornadas específicas de venda, que vão abrir entre 330 e 350 novas farmácias, priorizando regiões e perfis de loja com maior potencial de captura de valor. Vão usar bastante tecnologia. Tem aí a questão das pessoas, eles explicam que em outro, em outro lugar desse relatório, eles explicam que eles aumentaram a quantidade de pessoas por farmácia para evitar com que as pessoas esperem muito e também melhorou um pouco do plano de carreira. Então eles estão fazendo alguns ajustes finos na operação da empresa, né? Com foco em pessoas, na cultura e na disciplina. E aí o foco no varejo farmacêutico, né? E disciplina na alocação de capital. Então tem aí essa venda da Forbil que trouxe aí. Foi uma aquisição que trouxe valor para a companhia ao longo do tempo. E essa transação vai trazer aí 700 milhões ao longo de 5 anos, corrigido pelo CDI, tá? Então, aqui o desinvestimento. Então, vocês vão conseguir ver aqui todo o fato relevante e qual que vai ser o ajuste dentro da DRE, né? Então, a receita bruta no ajuste, no ajustado, ela veio com 44 bilhões aqui, conta 38 bilhões, tirando a Forbil, né? E o lucro líquido ajustado teria crescido pouco, né? Então, no quarto trimestre, esse valor, inclusive, foi até maior. Então, a Forbil aí teve uma. Tem relevância, sim, na empresa, né? Mas aqui, com o Forbil, o valor teria sido menor por 4 tri, né? Mas no ajustado também teria um crescimento maior, né? Então, a gente considera mais ou menos esse daqui, né? Essa DRE ajustada, que é o consolidado atual, porque a Forbil ainda faz parte, né? Mas a DRE ajustada sem a, a Forbil e mais a Intercompany ficaria assim. A expansão da rede, então isso aqui é boa notícia positiva para o investidor. Muita abertura de farmácias, sendo que a maior composição de farmácias é do ramo dos maduros, né? Então são lojas maduras que trazem muito faturamento para a companhia sem grandes dificuldades, sendo que algumas estão aqui no estágio 1 ainda, mas é bem equilibrado, né? Outras no estágio 2 e outras no estágio 3, bem tranquilo. Eles têm aqui alguns fechamentos, eles até explicam um pouco disso, que eles, eles ainda eles têm uma baixa taxa de fechamento, tá? Não tem muito o que se preocupar com os fechamentos. São fechamentos que dão errado já no primeiro ano de implementação e aí eles descontinuam aquele negócio. Tá aqui, ó, inferior a 1% de aberturas, ah, sendo apenas 3 delas em unidades de maturação, né? Então dessas 13 farmácias que eles encerraram no ano, 3 no quarto trimestre de 25, sendo que 3 delas eram unidades de maturação, então, em maturação, né. Então eles, falam que é uma taxa de erro inferior a 1%, né. Então, bem tranquilo aí. A quantidade de municípios também é outra coisa boa, né, então eles conseguem fazer com que a farmácia chegue em municípios onde ela não está atuando, e aí isso aumenta a presença dela e faz com que o portfólio de farmácias fique bem diversificado, né.
Aqui a maior concentração está em São Paulo, muito por causa da Drogasil, né, a Drogasil é muito forte lá em São Paulo, mas, você consegue ver que aqui eles têm uma grande participação, por exemplo, no Nordeste, tem uma grande participação também aqui no Sudeste, tem outra participação no Sudeste, no Sul, né, então eles são bem diversificados, assim, mas tem uma concentração, sim, aqui no em São Paulo, né. Tanto que isso aumentou de um trimestre para o outro, né, alguns aqui com muita relevância. Aqui a farmácia por perfil, é importante dizer isso, porque a maioria das lojas são nobres, né, depois vem o perfil híbrido, e aí vem as de popular aqui, popular com minoria, mas eles estão aqui com um portfólio focando mais em aberturas em áreas nobres, né. Traz bastante grana também para a companhia, mas os híbridos também têm grande força aqui na composição das farmácias, né. Bom, aqui a presença geográfica, cheio de centro de distribuição, então eles conseguem fazer aqui um um uma boa uma boa distribuição de suas mercadorias. As raias Drogasil, né, eu tive lá no Espírito Santo, interessante, né, lá não é raia, né, lá é Drogasil, então você vai encontrar raia mais pra aqui em MG você também encontra Drogasil, né, tanto que tá marcado aqui das 2 cores. Em São Paulo também se encontra das 2, mas depois aqui no sul é só raia, né. E a participação do mercado, né, crescendo em todos os mercados, inclusive no Brasil com 19% de market share, eu não sei se é a liderança, tá, mas deve estar caminhando para a liderança no mercado, né. Eu não sei se a Pague Menos é aberto na bolsa também, né, eu não sei se ela divulga a quantidade de market share que ela tem. Eles pegam esses dados, inclusive lá dos caras da farmácia, né. Então, parece ser um dado bem fidedigno com relação a isso daqui. Aí vem a digitalização, né, galera aí com muita entrega nos 60 minutos, NPS estável, né, NPS das entregas também um pouco em queda aqui, mas deve ter sido por causa de demanda, né. Penetração aqui 29%, de penetração no varejo, né, cresce muito, as vendas em relação ao ano, isso que é muito absurdo, né. A participação do app também é forte, né, para geração de demanda no digital, então aqui não tem muito o que falar. E aí a receita bruta, né, receita bruta veio muito forte nesse trimestre, né, aqui dá para ver como que a Forbil ele, acaba contribuindo para o resultado, né. Mas aqui no ano grande crescimento de receita, aí o mix de vendas, né, então marcas, genéricos, perfumaria é o segundo mercado relevante para eles, é muito interessante isso daqui, importante de acompanhar. Aqui as vendas, né, crescimento das mesmas lojas, né, e também um número importante, cresceu bastante em relação ao quarto tri do ano anterior, e no ano ficou um crescimento beleza também, né. Crescimento das lojas maduras também com um bom crescimento, isso é bom. Aí o lucro bruto, né, então o lucro bruto teve uma pequena queda aqui, mas no trimestre bem estável, né, essa queda vem muito por causa do primeiro trimestre, que teve um deslize aqui no lucro bruto, e aí reflete no anual. Então, super tranquilo aqui o resultado. Despesa com venda a mesma coisa, no anual decresce um pouquinho, né, mas em relação ao quarto tri do ano passado esse número decresceu em relação à receita, bem tranquilo também, não tem muito o que falar. Eles estão sendo um pouco mais, eh digamos assim, disciplinados com as despesas gerais e administrativas. No ano teve uma boa queda e, não é por causa do primeiro tri, né, é mais por causa da disciplina depois do primeiro tri, assim, desde esse ano eles estão com muito mais, eh, disciplina nas gerais administrativas, isso é boa notícia, né, então, eles estão reduzindo aí essa base em relação à receita muito, e isso aqui é uma boa notícia. O EBITDA também vem com uma queda muito por causa do primeiro tri aqui, porque nos outros se manteve praticamente em linha, né, mas aqui você vê que a contribuição para o EBITDA
para margem EBITDA da Forbil é bem pouquinha, né? Muito tranquilo também. Então não vai ser uma coisa que vai assim, nossa, não vai ter mais tanto valor. A RD vai se desfazer do negócio, vai ganhar um dinheiro do outro lado e não vai atingir tanto ela para geração de resultado operacional. Aqui a depreciação e amortização também super tranquilo. As despesas financeiras líquidas com um leve aumento, no natural, né? O lucro antes do imposto de renda, aqui também com uma leve queda, muito por causa também do primeiro TRI, né? Que veio com uma porcentagem abaixo do que eles estão acostumados, né? Então você vê que o negócio deles é de margem baixa mesmo, né? Natural essa porcentagem vir bem baixinha mesmo. E aí o imposto de renda e o lucro líquido, né? Então o lucro líquido abaixa um pouco no anual, porque por causa do primeiro TRI, mas no ano assim veio bem tranquilo. Veio com uma leve sazonalidade aqui no quarto TRI, né? E aí a gente dá pra ver um pouco disso lá no ajustado, mas não tanto, tá? Mas dá pra ver lá que é um pouco de resultado financeiro interferindo no resultado final da companhia, tá? Vamos pra frente. Aí aqui a gente vê um pouco do imposto, viu depreciação e amortização, EBITDA ajustado e o lucro líquido vindo aqui em 1 bilhão e 362 no ano de 25, né? Enquanto no quarto TRI veio aqui com 304 milhões, né? Então o lucro líquido ajustado de 1 bilhão e 343 milhões, né? Tem aqui alguns gastos com efeitos não recorrentes no EBITDA. Aí o ciclo de caixa vem com um pouco de variação, sim, mas super tranquilo aqui também, não tem muito o que falar. Eles ainda conseguem gerar um fluxo de caixa total, total assim, né? Mas no livre aqui ainda tem uma boa pressão para 25, mas por causa daquelas questões de abertura mesmo, né? Também eles aumentaram um pouco os os juros sobre capital próprio e dividendos, né? Então, é tranquilo aqui também. Aqui o endividamento, importante dar uma olhada para o endividamento, porque ah, a dívida líquida ajustada para o EBITDA, ela continua 1,2 vezes, né, o EBITDA. Então, veio com um leve aumento aqui a dívida líquida, tirando o caixa, né, tá um pouquinho maior. Então, aqui você consegue ver que vem um pouco de juros pesando no quarto trimestre. Se for comparar com o outro, inclusive se for comparar com o terceiro TRI, o quarto trimestre foi um trimestre de muita abertura de lojas, né? Então por isso que tem essa variação natural do lucro líquido para baixo, né? Esse aqui eu não tinha olhado quando eu passei para o material e foi importante passar por isso daqui, porque aqui tá um pouco da razão dessa variação para baixo do lucro líquido, mas nada demais assim, tá? Natural, a empresa tá vai sangrar um pouquinho no lucro líquido, mas esse é o negócio dela, tá? É abertura de loja, ganho de market share, e isso aí. Queira nós, né, que elas gerem, que essas lojas virem maduras para continuar trazendo retorno para a companhia, tá? Mas como eles bem salientam, as aberturas não costumam dar muito errado. E aí o ROIC, né? O ROIC o auge foi em 22, mas aqui está em 17,1%, né? Aqui o ROIC tirando o Bill, né? Então o ex-Bill, a Forbil aqui acaba pesando um pouco o ROIC aqui. Então isso aqui vai ser importante. E aqui como a geração de valor acontece, né? Principalmente aqui por taxas de contribuição, por remuneração de terceiros, né? Então muito, muito legal aqui. E aqui a gente acaba chegando quase que no fim, né? Aqui no primeiro trimestre, né? Como que esse. Não, aqui é 22 ainda, né? Aqui, ó. Janeiro. Não, aqui é junho. Março. Olha aqui, ó. Como que caiu, né? O investidor que comprou aqui, confia na Raia Drogasil, né? Olha como que já recuperou o capital, né? E aí a empresa teve um pagamento de juros sobre capital próprio aqui, super tranquilo, e aí ela vai vir com essa DRE mais ajustada, o fluxo de caixa,
E eu quero dar uma olhada com vocês aqui, porque é importante dar uma olhada nisso, né. Eh, o ruim aqui é que não vem muito os crescimentos, tá. Não vem muito não, não vem nada de crescimento aqui. Mas dá para ver que a receita bruta de vendas e serviços no quarto trimestre veio com muita variação positiva, no ano também. As deduções aqui, a receita líquida mexe um pouquinho para baixo, mas nada demais. E aqui os custos das mercadorias vendidas, né, cresce um pouquinho, natural, porque vende mais. Então, aqui super em linha, né, mas o lucro bruto crescendo, tanto no ano também, com mais pressão um pouco para o ano, né. E as despesas, né, despesas com vendas, com leve crescimento também, mas as gerais administrativas são um grande destaque, né. Olha aqui a redução do valor nominal, né, tanto no ano quanto no trimestre. As despesas operacionais cresceram um pouquinho, mas super natural também. E o EBITDA veio em 976 milhões de reais, e no ano veio 3 bilhões e 300, foi um bom valor. Tem mais depreciação e amortização por aí, mas o lucro operacional antes do resultado financeiro veio em 660 milhões, bom crescimento também em relação ao quarto tri, mas o que está acontecendo aqui é as despesas financeiras, né? Olha como que veio uma diferença, né? Aqui para a empresa que, aqui no ano, 820 milhões negativos, né? E aí, olha assim, vamos supor que não tivesse abertura nenhuma de loja, né? O lucro teria vindo 300 milhões, eh, teria vindo 100, 300 milhões aqui no acumulado, né? Então teria vindo 1 bilhão e 500, né? Mas como que teria vindo 1 bilhão e 500 se não tivesse crescimento de receita lá no top line, né? Então, isso aqui não tem muito o que fugir mesmo, tá? Então, isso aqui tá super ok, continua, cresceu tanto no trimestre quanto no ano, né? Então tá beleza, com um pouco aí de sacrifício para o resultado financeiro, mas a empresa tem um endividamento super tranquilo, tá? Aqui é o consolidado, então a gente já viu mais ou menos isso lá em cima, não precisamos de ver novamente e nós chegamos ao fim dos resultados de RD Saúde, tá? Então é super tranquilo o resultado, não vejo nada demais assim, a minha torcida era que viesse um pouco, não vou falar isso, né, mas, eu queria que a cotação, não vou falar que o resultado queria viesse ruim não, mas eu queria que a cotação variasse para baixo para eu comprar. Mas, né, e é isso, né, é o resultado da companhia, é o que nós temos para hoje. Então, pô, ganho de market share, abertura de farmácia, crescimento de receita bruta e receita líquida também, lucro líquido ajustado que veio com crescimento, gerando caixa, vendendo muito digital, não tem nada o que dizer, né, a empresa tem feito o seu trabalho e muito bem. Então, vamos lá então, nota 5, sem dúvidas, é uma nota, eh, estrutura de capital excelente, a empresa não tem muito o que dizer, né, aqui variando para baixo um pouquinho, né, tá aí 23,93 dia 3, mas aqui ó, no primeiro trimestre que eu falei para vocês ó, aqui ó, na verdade já variou para baixo muito, desde o dia 31 de janeiro assim. É porque o quarto trimestre também não foi tão bem, né, mas olha, chegou a valer R$ 13, né, absurdo, né. E agora já tá aí nos seus R$ 25. Bom, na tabela é interessante, né, 14% de variação, 15% de variação no EBITDA. O lucro líquido também consegue acompanhar, o lucro bruto, né, só que o lucro líquido cresce pouco, por conta do resultado financeiro aqui, né. Então você consegue ver que teve variação para cima desse número. Não pagou tanto mais imposto não foi isso, mas tem uma relação de dívida líquida, sobre EBITDA muito tranquila. Tem É uma empresa que gera caixa aqui todo ano, né, paga aí seus dividendos, seus proventos, mas é bem pouquinho de payout, assim, não é uma grande pagadora de dividendos, mas é bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui o que a IA falou, deixa eu ver. Bom e de altíssima qualidade, coroando com êxito a rápida correção da rota que operação personalizada ao longo de 25. Sim, sim, ceticismo do mercado, consegue crescer agressivamente e rentabilizar a operação ao mesmo tempo. Via de lição,
de gastos administrativos, né, e eficiência em loja. Efeitos fiscais passados. Aham. Hã, fortalece o balanço. É isso aí. Hum, é. Excelente resultado. Difícil uma empresa tão boa crescer tanto assim no operacional. Segue sendo uma das melhores do mercado. É isso aí. O último comentário foi o meu aqui, com muita. É isso aí. Vamos lá então para o nosso comentário e a gente fecha por aqui, tá ok? Até daqui a pouco. Maravilha. Então vamos para os destaques. Bom, está crescendo tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. É resultado de aberturas bem-sucedidas, principalmente no quarto tri, que teve uma abertura massiva de farmácias, né? Então, a empresa segue com muita abertura, poucos fechamentos. Então, isso contribui para o crescimento da receita no top line, né? No bottom line, né? Market share com crescimento recorde em todas as regiões, forte avanço no quarto trimestre. Isso é ótima notícia para o investidor. Então, a RD ganha mercado e isso é ótima notícia. O digital com crescimento de vendas, mais uma vez, isso aqui está começando a não espantar mais, né? São 11 bilhões de faturamento no digital, enquanto a receita total é de 47, né? Então, 44. Então, assim, é muito forte a geração de resultado pelo digital. Isso aqui é de se louvar, né? Uma empresa de varejo, é impressionante o que a RD faz com as entregas, né? Lucro líquido com crescimento um pouco mais modesto, isso é reflexo do resultado financeiro, que acaba pesando um pouco. Então, para empresas de varejo, qualquer número já atrapalha essa métrica. Mas super tranquilo. Anúncio da venda da Forbil é ótima notícia, é um recado de que a companhia vai passar a focar mais em no negócio que é a sua especialidade, o varejo. As despesas gerais administrativas com franca retração, né, resultado de disciplina da companhia nessa linha. Isso começou ao longo do ano de 25 e eles coroam o final de 2025 com boa notícia nisso. E assim, o resultado da RD é muito bom para quem se desesperou lá após o primeiro tri, né? E por que que eu falo desesperou, né? Porque olha aqui, o que estava a cotação aqui em 10 de janeiro de 25. R$ 20 chegou a bater 13, né? Chegou a ter mínima de 13 aqui, o mesmo resultado de R$ 13 é quando ela lá em 2019, ó. Então os caras bateram muito na cotação e agora já voltou de novo, né? Se cair nos 13 de novo, nossa, até eu compro. De novo, assim, até eu não, né? Eu vou comprar RD, mas eu tô esperando um momento mais oportuno, né? Mas, é, pra quem se desesperou aí no primeiro trimestre, né? Não teve nada demais com o resultado. Foi sazonal o primeiro trimestre. O plano segue sendo executado com muita abertura de farmácia em um local estratégico, ganho no market share, melhora na despesa geral administrativa, além da estratégia na venda do Forbil. Agora deixa eu entender aqui, eu lembro que aqui ó, eu vi o primeiro trimestre de 25, tá. Ah, e aí deixa eu ver o que que aconteceu aqui, hã, tá, essa questão financeira melhor, surto foi isso, tá bom, digital com manutenção, sim, EBITDA, ah tá, tá bom, uhum. É então, o primeiro trimestre foi ruim por causa da dengue, né. Então, eu até escrevi aqui que continua expandindo suas operações, tentando administrar melhor, ou seja, evitando gasto geral administrativo, né, aumentando o número de atendimentos e vendas, sejam elas físicas ou digitais, então eu não vi nada demais no resultado não, tá. Então, é bem tranquilo, assim. É. Agora eu pulei o segundo trimestre? Ah não, esse aqui é o segundo trimestre, né. Aqui é o primeiro. Ótimo. Então assim, é isso, tá. É.
nada demais aqui com o resultado de RD Saúde. Então, beleza, vamos então partir para o encerramento desse vídeo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Nós estamos aqui encerrando quase mais um primeiro trimestre. Faltam algumas empresas ainda, né? Deixa eu olhar aqui para minha agenda junto com vocês, só para eu me programar. Mas se não me engano, nós temos aqui algumas empresas ainda para avaliar, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Nessa semana a gente já viu que tem 3 Tentos e tem Fleury, né? Aqui, ó. 3 Tentos e Fleury. Vamos soltar o resultado no dia 5. E lá na semana que vem eu vi que a gente tem mais 2 empresas. Track and Field abre a semana na segunda-feira. Aí a gente vai para hum, o Grupo Mateus no dia 11, quarta-feira. E eu acho que vai encerrar, né? Eu não lembro de mais nenhum resultado, não. Aqui do dia 16 ao dia 20 tem mais alguma coisa? Tem Sabesp aqui ainda, né? No dia 16. Hum, e tem Vivaz no dia 18, né? Acho que é isso. Aí encerra. Aí a gente encerra o resultado. Porque aqui, ó, já não tem mais nenhum resultado. Do dia 23 até o dia 27. Não me lembro de ter visto nenhuma assim que eu acompanho, não. Então tá. Então a gente tem vídeos aí até o sol raiar. E aqui no dia 27, no dia 23 e 27 a gente vai ter conteúdos um pouco mais diferentes, tá ok? Então é isso. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Até os próximos vídeos. Eu sou o Lenda em Movimento. Até a próxima. Valeu!